Boa tarde. Bem-vindos ao primeiro videocast Agricultura Agora, conversas sobre a sustentabilidade. Estes videocasts realizam-se no âmbito da 11ª edição do Prémio Nacional da Agricultura. O Prémio Nacional da Agricultura, que já conta com 10 anos, visa dar destaque ao que de melhor se faz na agricultura em Portugal. Aproveito desde já para informar que as candidaturas estão abertas e poderá obter todas as informações necessárias em premioagricultura.pt. premioagricultura.pt. Nesta 11ª edição vamos dar início a um ciclo de 8 videocasts, onde iremos conversar com especialistas da área da agricultura numa vertente mais vocacionada para a sustentabilidade. Hoje, para dar início a este ciclo, contamos com a presença da Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e com Pedro Barreto, administrador do BPI. Muito boa tarde, bem-vindos, é um prazer estar aqui convosco. Sra. Ministra, comece por si. Esta pergunta vai ser longa. Na última década, Portugal tem a 4ª maior taxa de crescimento do valor da produção agrícola da União Europeia, acima da média europeia. O impacto do setor agroalimentar, que inclui agricultura, pescas, indústria alimentar e bebidas no comércio externo, tem sido relevante. O crescimento médio das exportações situa-se nos 5,5%, enquanto as importações crescem, mas a um ritmo inferior, 3% ao ano, o que se traduz numa melhoria do saldo da balança comercial. Também na última década, o valor acrescentado bruto cresceu mais de 2% ao ano, atingindo 4,2% do PIB em 2021. Bom, posto tudo isto, a agricultura portuguesa está boa e recomenda-se? Bom, muito obrigada, boa tarde. Estamos a passar por um momento extraordinário e importa esclarecer o momento e perceber qual é o impacto verdadeiramente que a Covid e o impacto, nomeadamente nas quebras nas cadeias de abastecimento provocadas pela Covid, pela guerra e esta pressão inflacionista que se faz sentir sobre a vida de todas e todos nós, como é que verdadeiramente isso está a impactar a atividade agrícola. E se nós olhamos de facto para a última década e registramos positivamente tanto no aumento das exportações como no aumento das importações, mas a um ritmo inferior, o aumento do valor acrescentado bruto, que é extremamente importante, que é muito extremamente importante, o que demonstra claramente que a agricultura portuguesa é uma agricultura preparada para o futuro. E aquilo que vivemos atualmente são momentos extraordinários que decorrem disto mesmo, desta crise para a qual ninguém de nós estava desta preparados. Conjugação de tempestades perfeitas, não é? Exatamente, esta é uma tempestade perfeita. Aliás, tivemos 9 meses de seca severa e extrema e neste momento temos água que já não conseguimos segurar. E, portanto, é nesta circunstância ou nesta amálgama de circunstâncias que atualmente os agricultores portugueses vivem. E quando olhamos para os dados do INE que saíram esta semana, nós percebemos claramente que há aqui, por um lado, coisas positivas a registar e, por exemplo, as exportações até outubro de 2022, quando comparamos com o período homólogo de 2021, no complexo agroalimentar e em concreto na agricultura, nós percebemos que aumentam em 30%. Mas também quando olhamos para as importações, vemos que aumentam em 32%. E, portanto, há aqui... Mas o contexto também justifica um pouco isso. É isso mesmo, aliás, e é bom também dizer que este setor é o setor da atividade económica em Portugal que ainda assim apresenta os melhores resultados. Mas quando olhamos para o VAB, também nos preocupa o valor acrescentado bruto, que é determinante, não é? Que é absolutamente fundamental. Em 2021 há um aumento de 11% e em 2022 há uma diminuição expectável de menos 10%. E isto explica-se porque quando olhamos para a produção agrícola há um aumento de 7%, mas quando olhamos para os custos de produção há um aumento também de 18%. Óbvio. E, portanto, uma fruto coisa da conjuntura, não é? Não acompanha a outra. Ainda assim, aquilo que o Governo tem estado a fazer é criar os mecanismos que mitiguem os efeitos ainda da pandemia, da seca e da guerra e desta inflação, e também os dados do INE, aquilo que dizem é que houve um aumento de cerca de 2,6% dos subsídios à produção. Para além daquilo que são os 1.000 milhões de euros que os agricultores portugueses recebem anualmente como apoio à produção,
para garantir alguma estabilidade para fazer face a situações que não são expectáveis, mas nunca a situações com a extraordinária diversidade de efeitos que neste momento nós estamos a viver. E, portanto, para momentos excepcionais, criam-se também oportunidades excepcionais. E temos estado a implementar um conjunto de medidas, como, por exemplo, a injeção de mais 3 mil milhões de euros no setor energético para tentar mitigar a escalada dos preços, ou a dar apoios ao gasóleo colorido e marcado utilizado na agricultura, para também fazer face aos aumentos que tem vindo a ter, ou a utilização da reserva de crise da União Europeia, depois com o apoio 2 vezes maior do Orçamento de Estado, ou a utilização dos fundos do desenvolvimento rural que estamos a operacionalizar, ou aquilo que já estamos a pedir à Comissão, é que, de acordo com o novo modelo da política agrícola comum, possamos acionar o mais rápido possível a reserva agrícola para dotarmos a agricultura portuguesa dos instrumentos robustos que permitam mitigar o efeito desta tripla crise e que a agricultura portuguesa possa rapidamente dar continuidade àquilo que era o seu crescimento e o seu desenvolvimento, que é uma agricultura hoje mais competitiva, mais preparada para o mercado, mas onde ainda assim há, para além desta questão que agora de forma extraordinária se abate sobre a economia e sobre a agricultura também, nós precisamos olhar, nomeadamente, alguma desigualdade no acesso ao conhecimento, na distribuição dos apoios, até tendo em atenção a dimensão da propriedade. E, portanto, aquilo que nós nos encontramos a fazer é, por um lado, a preparar medidas de curtíssimo prazo e muito atentas sempre àquilo que é a volatilidade da situação que vivemos, mas, por outro lado, a termos medidas que se implementem para esbater estas desigualdades, para continuar a estimular as exportações, a viabilidade das nossas explorações mais preparadas para o mercado, mas, por outro lado, a pensarmos também a nossa pegada carbónica e a estimular as cadeias curtas, nomeadamente através daquilo que são os circuitos curtos. Pedro, passo para si e aproveito até aqui uma das intervenções, uma das linhas de força da intervenção da senhora Ministra, que é também uma das suas preocupações, disse isso no arranque aqui desta 11ª edição do Prémio Nacional da Agricultura, que é o contexto da subida dos preços dos fatores de produção, como os fertilizantes, a energia ou a água, que afeta muito a agricultura e toda a economia de uma forma transversal. Este é um dos principais desafios de contexto da nossa agricultura neste momento, em termos de preocupações, não é? Sim, eu diria que o tema do clima e em particular da água é um tema fundamental para a agricultura, mas existem obviamente outros. Um dos temas que eu várias vezes me deparo, que é um problema também não só na agricultura, mas noutros setores, é o tema da mão de obra e, portanto, dos recursos humanos. E, portanto, eu diria que, de facto, esses fatores, o aumento dos custos dos fertilizantes, o tema da água, o tema do clima, são, de facto, grandes desafios, mas eu, sinceramente, com aquilo que tenho vindo a assistir nos últimos 10 anos, com a evolução fantástica e o trabalho fantástico que tem sido feito no setor, eu estou otimista em relação à forma como esses desafios serão resolvidos no futuro próximo ou no futuro. Alguns deles são estruturais e têm que ser geridos e, portanto, eu entendo que sim, esses são fatores de preocupação, mas eu continuo otimista em relação à nossa capacidade para termos sucesso. Pedro, outra das preocupações que manifestou no arranque da 11ª edição do Prémio Nacional da Agricultura prende-se com o facto de Portugal, estou a citar palavras suas, mais palavra, menos palavra, não ter propriamente sido exemplar nos últimos anos no que diz respeito ao aproveitamento dos fundos europeus. Continua a ser uma preocupação? Não, eu fiz essa referência, de facto, em relação ao aproveitamento dos fundos do Portugal 2020, em que, vou arredondar os valores para ser mais simples, nós tínhamos aproximadamente 25 mil milhões de euros para aproveitar no prazo de 7 anos e não chegámos aos 20 mil milhões. E o que eu dizia é que, somando agora o que sobra do Portugal 2020 com o que temos do Portugal 2030 e com o que temos do PRR, o montante que temos disponível são 50 mil milhões e, portanto, é o dobro do que tínhamos no Portugal 2020 e, portanto, temos mais ou menos o mesmo prazo, que é até 2029, para aproveitar os fundos. E, portanto, o que eu dizia é que isso tem que ser uma prioridade, de facto, Portugal ser
ser mais expedito a aproveitar esses fundos, e um tema que eu falo muitas vezes é o tema da desburocratização. Acho que isso tem que ser uma prioridade, não no setor da agricultura, mas uma prioridade do país. Mas temo que, se não houver aqui um bust, não é? Uma aceleração, Portugal pode vir a ficar com alguns milhares de milhões pelo caminho? Eu espero que não. Eu penso que o Governo está completamente consciente desta necessidade, desta oportunidade, diria eu, e portanto eu, mais uma vez, eu sou um otimista por natureza, mas acho que é fundamental olharmos para estes processos para, de facto, conseguirmos levar estes fundos à economia, que é o que todos o nosso interesse, não é, do país. Senhora Ministra, o que é que está a fazer para promover esta aceleração para que, de facto, nós consigamos aproveitar o máximo possível de fundos, por muito complexas que sejam estes processos de candidaturas e de apoios? Bom, em primeiro lugar, eu gostava de dizer o seguinte, corroborando aquilo que o Pedro acabou aqui de nos deixar. É preciso simplificar a vida dos agricultores, é preciso simplificar a vida dos nossos técnicos, dos nossos colaboradores nossa área governativa. A vida de todos nós. Nós precisamos claramente análise, de ter mecanismos mais expeditos que deem resposta àquilo que são as expectativas de quem investe e as expectativas do cidadão, quem a todos nós servimos no final do dia. E, portanto, desse ponto de vista, eu gostava de partilhar convosco que no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência nós temos em marcha um processo que envolve cerca de 14 milhões de euros para reestruturarmos toda a nossa relação com o nosso cliente. O nosso cliente, que é o agricultor, que é o produtor, que é o transformador e que se relaciona com a administração pública, independentemente se é o Ministério da Agricultura ou se tem que ter um parecer da APA ou se tem que ter um parecer de um outro organismo qualquer. E, portanto, entra através de um canal único, tem acesso a um espaço privado, à semelhança daquilo que acontece no nosso portal das finanças, e depois, através de um caderno de campo digital, onde tem toda a sua informação sobre a sua exploração e aquilo que faz na sua exploração, consegue submeter candidaturas, submeter pedidos de pagamento, dar dados inclusivamente que nos permitam a todo o tempo ajustar a política pública. É isto que faz todo sentido. E isso é uma revolução. É uma revolução em curso, chamado Portal Único. Agora, o que nós precisamos também é olhar para o momento em que nos encontramos. Se, por um lado, nós chegamos de uma década onde o desempenho da atividade agrícola e do complexo agroalimentar e pescas tem um resultado francamente positivo, dão uns dados que são muito elucidativos daquilo que é a dinâmica e a pujança da atividade agrícola. O vinho está neste momento a atingir os 1.000 milhões de euros de exportações anuais. O setor da produção de hortícolas e de frutas há 10 anos exportava 700 milhões, neste momento ultrapassa os 1.700 milhões de euros. E nós precisamos, de facto, potenciar isto mesmo. E se nós ainda estamos a concluir um ciclo de investimento, porque o ciclo anterior da PAC, o Programa de Desenvolvimento Rural, porque a reforma da PAC não se fez em 2018 como era expectável, teve 2 anos de transição. E, portanto, 21 e 22 são 2 anos de transição, onde Portugal recebeu mais 1.100 milhões de euros já por adiantamento ao próximo ciclo, recebeu mais 312, Portugal Continental, mais 312 milhões de euros do chamado Next Generation, que é um plano de recuperação e resiliência para a agricultura, onde, por exemplo, nós promovemos a renovação do parque de máquinas, dos tratores, para terem melhores condições de segurança, onde instalámos painéis fotovoltaicos nas explorações agrícolas, na transformação, nos aproveitamentos hidroagrícolas, porque queremos que os agricultores sejam capazes de produzir energia limpa e com isso diminuir os seus custos de produção. Nós ainda temos cerca de 400 milhões de euros para terminar do ciclo anterior, que estamos a terminar, mas também sabemos o problema que os nossos empresários têm tido ao longo destes últimos 3 anos para executar, e daí a importância de
problema ou soluções como esta que vou falar a seguir, onde o BPI é um dos bancos que concorreu, através de um empréstimo que temos, um instrumento financeiro, com o BEI, estamos a alavancar, para além daquilo que são os fundos comunitários, a possibilidade, numa primeira fase, os agricultores só podiam concorrer a este fundo financeiro se fosse para alavancar novos investimentos e depois, quando começámos a perceber que com a pandemia e com o que se seguiu as condições eram outras, alterámos com o BEI e hoje já pode servir para financiar a Contrapartida Pública Nacional, pode também financiar a Tesouraria e o Fundo de Maneio para, com condições de excelência, seja ao nível daquilo que é contratualizado, como as garantias bancárias, os prazos de carência, as taxas de juro, são completamente diferentes, claro, para poder alavancar isto mesmo. Claro. Mas ia-lhe dizer, se me permite, que o grande desafio que nós temos pela frente é concluir este período de transição, 21-22, e implementar o plano estratégico da PAC a partir de janeiro do próximo ano. Mas já vamos à PAC, Sra. Ministra. Deixa-me passar agora aqui para o Pedro. Bem, para o Pedro e para si, porque é a mesma pergunta. Sim, para ambos. Nestes 10 anos, o Prémio Nacional da Agricultura teve perto de 9.000 candidaturas e 150 prémios atribuídos, e em 2021 bateu-se o recorde de candidaturas com 1.321 candidaturas. Pedro, qual é que é a importância deste prémio, que já vai na 11ª edição para a agricultura portuguesa? Eu penso que os prémios que realçam e dão a conhecer aquilo que se faz bem nos diferentes setores da nossa economia são todos muito importantes, porque já falámos sobre isto até os dois. Eu penso que a comunicação social, infelizmente, tende a falar mais das más notícias do que das boas notícias. Esta é pelo menos uma exceção honrosa. Esta é uma exceção honrosa. O BPI elegeu há vários anos vários prémios, quer da agricultura, que já vai na sua 11ª edição, temos o Prémio de Inovação da Cotec, que já vai em 18 anos, temos o Prémio Nacional do Turismo, que também já vai na sua 5ª edição, e temos também o Prémio Mulher Empresária, e temos o Prémio Empreendedor 21, e o que nós nestes prémios tentamos fazer é dar a conhecer aquilo que existe melhor no nosso país, e que é muito. Sinceramente, eu acho que a economia e os empresários estão de parabéns com aquilo que se tem passado nos últimos anos, e portanto eu penso que o prémio é muito importante nesse sentido, de que empurra para cima e dá partilha com toda a população portuguesa, se quiserem, o que melhor se faz em Portugal, e de facto eu acho que é notável. Eu estou mais contente, obviamente ter 1.300 candidatos é muito bom, mas a mim o que me tem surpreendido de ano para ano não é o número de candidatos, é a qualidade das candidaturas. Claro. E isso é muito importante, claro. E portanto acho que fundamentalmente em termos o prémio tem um papel muito importante. Sra. Ministra, qual é que é a importância do Prémio Nacional da Agricultura? Bom, eu só tenho a subscrever aquilo que o Pedro acabou de mencionar. Na agricultura portuguesa temos excelentes exemplos de boas práticas do ponto de vista ambiental, o uso eficiente da água, a melhoria da qualidade do solo, o bem-estar animal. Temos cartas para dar em todos estes domínios na garantia das condições de produção, tendo em atenção a sustentabilidade ambiental e esta mitigação que é necessário fazer das alterações climáticas e uma adaptação, claramente, das nossas formas de produzir, porque temos todos consciência que precisamos produzir mais com menos. Aliás, a seca deste ano mostrou isso mesmo. Por outro lado, excelentes exemplos do ponto de vista social. Aliás, esta reforma da PAC vem pela primeira vez ter uma condicionalidade social para, no fundo, ajudar a corrigir e denunciar situações que estejam menos bem. Mas estes prémios têm esta... sustentabilidade também, não é? Aliás, a sustentabilidade tem que ser sempre nestas três vertentes, a ambiental, a social e a económica. E se, por um lado, a económica está muito patente nesta dimensão das exportações e daquilo que é o valor acrescentado bruto, nós precisamos claramente também olhar para a dimensão social, o respeito por aquilo que são as condições que são dadas aos trabalhadores, porque é essencial para podermos dignificar a vida humana, mas também para podermos ter uma produção cada vez mais sustentável desse ponto de vista. Aliás, e mesmo os cidadãos, os consumidores estão muito atentos a isto, e a dimensão ambiental. E estes prémios claramente refletem estas três dimensões e mostram, inclusivamente, aquilo que os nossos agricultores estão a fazer para fazer face a este modelo, e isso é absolutamente determinante. Exemplos
particularmente ao nível da inovação, que são do melhor que se faz em todo o mundo, digo eu, pela pouca experiência que já vou tendo aqui nestas andanças da agricultura. Pedro, que formas e modelos de apoio é que o BPI oferece ou está a oferecer aos seus clientes no que diz respeito à agricultura? O BPI há muitos anos tem uma oferta completa para o setor da agricultura, mas isso penso que todos os bancos têm, ou quase todos terão uma oferta tão completa como a nossa. Nós temos, há 5 anos para cá, temos equipas especializadas na análise de projetos agrícolas, porque entendemos que o grande desafio que os bancos têm à sua frente é serem relevantes para os clientes, e isso obriga a uma segmentação dos clientes e uma especialização dos serviços oferecidos, e é essa a estratégia que o BPI tem seguido, e na agricultura é claramente uma área prioritária para nós, e portanto temos não só uma oferta, mas como temos também equipas dedicadas e especializadas a analisar projetos, a ver como é que se podem aproveitar os tais fundos europeus que estão disponíveis, e portanto é nesse sentido a especialização que o BPI tem servido o setor da agricultura. BPI, que é conhecido aqui no meio da agricultura, eu não sabia, como o Banco da Agricultura, entre outras coisas, mas na agricultura é conhecido como o Banco da Agricultura. Senhora Ministra, última pergunta. A agricultura portuguesa precisa de mais jovens? Precisa, claramente. Atualmente, à semelhança do que acontece no resto dos Estados-membros da União Europeia, a média etária é superior a 65 anos e nós precisamos de fazer um rejuvenescimento. E nós precisamos de utilizar estes exemplos de boas práticas em termos de inovação, em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos da resposta a esta tripla hélice que é o desenvolvimento, para poder mostrar também aos jovens de que vale a pena fazer investimento na agricultura. Por isso mesmo, aquilo que vamos implementar a partir de janeiro do próximo ano tem medidas muito específicas para os jovens. Ao nível do investimento, nós aumentamos a taxa média de apoio em cerca de 23%, pode ir a um máximo de 80% a fundo perdido, e depois... Isso já no âmbito do PEPAC? Isso já no âmbito do PEPAC, e depois, ao nível do prémio à instalação, nós podemos aumentar até 75% o prémio à instalação. Se o jovem fizer um investimento superior a 80 mil euros, o prémio vai ser aumentado em 25%. Se o jovem decidir instalar-se em exclusividade, aumenta mais 25%. E no caso de se instalar em exclusividade na atividade agrícola e numa zona vulnerável, ou seja, numa zona de baixa densidade, vai receber mais 25%. Ou seja, se fizer cumulativamente estas 3 condições, o prémio é aumentado em 75%. Mas não esgota aí. Isto é um apoio direto. No fundo, esta reforma da PAC, que é a reforma mais ambiciosa que foi feita nos últimos 30 anos, porque sem perder o foco de que é preciso garantir o rendimento aos agricultores, a viabilidade das explorações agrícolas, olha também de forma muito concreta para a justiça na distribuição desses apoios, olhando para a dimensão dessas mesmas explorações e criando condições para, potenciando-as, uma agricultura de mercado mais virada para as exportações, não deixa de lado uma pequena agricultura muito vocacionada para os circuitos curtos, para o comércio de proximidade e que é essencial para alimentar aquilo que é o desenvolvimento económico e social e ambiental de alguns territórios, nomeadamente no interior do país. E este é um trabalho que estamos a fazer, mas que tem que ser feito também olhando para as oportunidades que esta transição ecológica e a digitalização trazem para o setor da agricultura. Hoje, a agricultura é uma agricultura mais tecnológica, assente nomeadamente em mecanismos de precisão, a agricultura de precisão, a agricultura 4.0, onde claramente os jovens têm aqui uma apetência natural. Nós vamos ao campo e vemos alguns jovens hoje a trabalharem com drones, a trabalharem com tratores comandados, a fazerem análise de solo, a terem técnicas para utilizar a água a controlar apenas, a rega às vezes a partir do telemóvel, não é? De uma aplicação de smartphone. Tudo isso é feito e, aliás, hoje utilizando inclusivamente dados de satélite que são absolutamente fundamentais para podermos ter esta agricultura mais competitiva, independentemente da escala. O grande desafio vai ser este, e é mostrar aos jovens esta agricultura preparada para os desafios societais, dos quais estamos neste momento todos imbuídos e responsabilizados.
Senhora Ministra, Pedro Barreto, muito obrigado a ambos pela vossa presença. Foi um prazer Também. estar aqui convosco. Voltamos no dia 10 de janeiro com a presença do José Pedro Salema, presidente da EDIA, a empresa de infraestruturas do Alqueva, e esteja atento ao site do Negócios e do Correio da Manhã, onde partilhamos toda a informação sobre esta iniciativa e onde pode também consultar estes videocasts que vão ser lançados ao longo desta edição. Toda a informação também disponível em prémioagricultura.pt.